em termos de layout, em termos de representação gráfica, como é que eu acho que no final do dia o plano deve ficar? Depois de identificado a situação atual, vou falar só de Z, só do ponto Z. No final do dia, nós devemos começar por identificar qual é a visão de longo prazo da empresa e escrevê-la no plano. A visão de longo prazo é um tema que eu elaboro um bocadinho mais no mini MBA, mas a visão de longo prazo é aquele ponto Z que não se esgota na nossa existência. Tá? Um dia que eu morra, a empresa continua a ter uma razão para estar viva. Depois, os objetivos estratégicos. Força. A visão de longo prazo. O que é que manteria a sua empresa viva daqui a 50 anos, Paulo? Quando eventualmente o Paulo pudesse até já não estar. Ou já não estar ativo, mas qual é a razão de existência desta empresa, independentemente da minha existência pessoal ou não? Depois temos os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são objetivos a 3, 5 anos. Depois dos objetivos estratégicos identificados, aqui estamos a falar de objetivos ainda, tá? É volume de vendas daqui a 3, 5 anos, margem de lucro daqui a 3, 5 anos, posição de liquidez da empresa daqui a 3, 5 anos. Em termos de objetivos, o que é que nós temos? E a seguir o que eu faço é elencar as 5 capacidades que nós precisamos de desenvolver na empresa nos próximos 3 a 5 anos para poder atingir este resultado. Quais são as 5 coisas principais? Quais são as 5 linhas de evolução principais da empresa para os próximos 3 a 5 anos para podermos chegar aqui? Só um parênteses, é um princípio que para mim é mais ou menos intuitivo, mas só para ter a certeza que toda a gente o entende pelo menos. Se eu daqui a 3, 5 anos quero chegar a um ponto onde não estou hoje, que é aquilo que nós chamamos o crescimento da empresa, eu preciso desenvolver capacidades que eu hoje não tenho. Tá? Se eu já tivesse estas capacidades, eu já estava lá. Então, quais são as minhas linhas de progresso? Quais são as capacidades que... E reparem, quando eu digo eu estou a falar da empresa. Quais são as capacidades que nós precisamos de desenvolver aqui na empresa para poder chegar àquele resultado? Deixem-me fazer outro parênteses, já que eu falei nisto. É que muitas vezes nós esperamos que sejam os nossos colaboradores a desenvolver capacidades e nós achamos que nós não precisamos. Aliás, é uma das coisas que eu e a minha equipa de consultores nós achamos sempre muita graça, é que muitas vezes um empresário chama-nos para resolver os problemas da equipa, porque com ele está tudo bem. E isto é muito engraçado, não é? Porque se a minha equipa tem desafios, é porque eu tenho desafios. E eu não posso esperar que treinar apenas a minha equipa seja suficiente, porque a minha equipa para de crescer quando eu paro de crescer. A minha equipa para de progredir quando eu paro de progredir. Ainda agora estávamos a falar ali no coffee break do Warren Buffett. Fez 90 anos a semana passada. E terceiro homem mais rico do mundo nesta altura. E várias vezes já foi o homem mais rico do mundo. E para mim é a mais admirável figura da história dos negócios. O Warren Buffett diz que passa o dia inteiro a ler. Ele diz, leio 500 páginas por dia. O meu trabalho é simplesmente chegar ao escritório de manhã e ler o dia todo. Então, o fulano com 90 anos continua a trabalhar o dia inteiro no desenvolvimento das suas capacidades. Então, para eu chegar ali, o que é que tem de acontecer? Logo a seguir, objetivos para um ano.
e volto a desenhar aquilo que eu chamo eu chamo-lhe da Five Rocks, as 5 rochas, os 5 pilares fundamentais do crescimento da empresa para esse ano. Então, para atingirmos isto no final do ano, quais são outra vez as 5 coisas, quais são os 5 pilares em que nós temos que trabalhar? E só depois é que nós nos dedicamos aos objetivos de 90 dias do trimestre. E voltamos a elencar as 3 a 5 prioridades do que tem que acontecer no trimestre. Então, quando nós representamos graficamente, quando nós escrevemos o plano feito desta forma, eu começo pela visão de longo prazo, os meus objetivos estratégicos têm que estar alinhados com esta visão e eu elenco o que é que tem que acontecer. Quando eu vou pensar nos objetivos de um ano, estou obviamente a encaixar para eu estar daqui a 3 a 5 anos ali, onde é que eu tenho que estar daqui a um ano e o que é que tem que acontecer, e só depois é que eu penso nos 90 dias seguintes. E nós passamos por tudo isto a cada trimestre. Nós nunca vamos trabalhar só esta parte, a cada trimestre, porque até para alinhamento da equipa, mostrar a toda a gente qual é o caminho, onde é que estamos. Tá? Isto responde à pergunta? Portanto, a minha ideia é que eu nos próximos 90 dias progrida na direção daquilo que quer atingir um ano, daqui a um ano progrida na direção daqui a 3, 5 anos, e a 3, 5 anos eu estou a trabalhar essencialmente numa visão macro de longo prazo, é para que um dia há de cá ficar, eventualmente. Eu um dia posso vender a empresa. E vai com a visão, vai com tudo, depois se quiserem mudar, mudam. Obviamente, depois no plano, temos a organização dos recursos, não é? Como é que eu vou organizar os recursos para fazer isto? Por exemplo, o que é um programa de mentoria empresarial, de coaching empresarial? O esqueleto é este. É constantemente com o cliente, com a empresa que nós acompanhamos, ir estruturando estes planos e nas sessões de acompanhamento é ir ajudando na execução dos 90 dias seguintes. Ir discutindo, ir lidando com os obstáculos, procurando soluções, mantendo a prestação de contas. Lembram-se que ontem falámos que a prestação, muitas vezes o problema é a falta de prestação de contas na execução do plano. Esse é um dos problemas maiores. Então, para nós está-nos a ajudar muitíssimo termos agora o consultor, porque é alguém que está de fora, mas que nos obriga a ir depressa. E, pessoal, isto não há milagres. Dar-vos um exemplo. Eu fui atleta de alta competição. Estou habituado a treinar no limite. Estou habituado a puxar por mim. Mas eu sei que se for ao ginásio e conseguir recrutar ou conseguir contratar um bom personal trainer que me ajude, eu sei que progrido muito mais rápido. Não só porque ele corrige a qualidade do meu treino de acordo com os meus objetivos e falta-me um bocadinho de know-how aí, como porque ele me obriga a ir mais longe. Por muito autodisciplinado que eu seja e autoexigente, às vezes é o personal trainer que está lá a obrigar-me a fazer mais uma repetição quando eu já não tenho força. E ele põe lá o dedo por baixo, ou o que for, é aquela coisinha levezinha só para o peso subir, mas eu fiz mais uma. E às vezes quando ele diz outra, outra, e ele já dá uma pressão maior, mas estou a levar o músculo até ao limite como eu não conseguiria sozinho. Porque sozinho fazia se calhar menos 2 ou 3 repetições porque já não conseguia levantar a barra. O que nós fazemos muitas vezes é isso, ok, somos capazes de fazer ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor. Não é? Com aquela ajuda, aquele apoio, aquela prestação de contas, é um aumento da exigência que nos permite manter o ritmo. Por isso é que agora veio o brasileiro para nos ajudar nisto. Não é? Naquela área concreta, não nesta área, mas naquela área concreta, o coaching dele, a mentoria dele está a ser para nós incrível. Por isso é que ele dizia ao meu colaborador, esta noite não dormes. Eu não tinha lata de lhe dizer, mas ele foi e disse.
Então, muitas vezes essa prestação de contas que nos faz andar mais rápido. Tá? Mais algum comentário em relação a isto? Então, o que é um plano envolvido? É eu andar à procura a ver se aquilo faz sentido, é eu andar a testar. Por isso é que nós preparamos o plano durante várias semanas. Porque durante as semanas nós vamos testando a congruência do que estamos a planear. Nós vamos questionando. O João vem ter comigo, por exemplo, planeamento comercial. Dentro de umas 2 semanas, o João já vem ter que ter comigo com o planeamento comercial do ano que vem, do trimestre que vem pensado. Como é que ele mais ou menos vai saber qual é? Porque ele sabe qual é o objetivo do ano. Então, quando ele vier ter comigo, ele já vem com o primeiro briefing do plano dele. O marketing igual. E o que é que eu vou fazer? Vou testar a congruência do plano. Vou fazer perguntas, vou incomodá-lo, vou dizer-lhe se isto não acontecer, e se acontecer aquilo. Então, quando saímos daquele primeiro briefing, já eu dei uma achincalhada no plano que ele traz. É sempre assim. Mas eu estou a ajudá-lo a pensar no plano. Ele, se calhar, já o fez 2 ou 3 vezes e ele próprio já achincalhou o plano dele 2 ou 3 vezes antes de o vir confrontar comigo. Então, ele volta para lá, redesenha o plano e, numa segunda reunião, nós já vamos tentar aproximar-nos daquilo que é apresentado naquele dia. E depois dessa reunião já o testamos e depois naquele dia discutimos toda a gente. E às vezes ainda fazemos afinações. Então o plano às vezes é uma coisa que a gente amadurece. Às vezes são 15 minutos que eu estou à espera do comboio, ou à espera do avião, ou sei lá. Estou ali, fiquei 15 minutos, agarro numa folha. Pá, e se fosse assim, 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 assim? Entretanto o avião chega, ou o comboio chega e eu guardo a folha. Passados 4 ou 5 dias, eu volto a ter 15 minutos e pego outra. Eu ando sempre com moleskines, até vos posso mostrar, e escrevo tudo nos moleskines, que é para não perder a informação e poder compará-la. Ando sempre cheio de cadernos. Ei. Nestes cadernos está a minha vida toda. Ei. Vou tomando notas. Às vezes paro e começo a fazer. É aqui que eu desenho os cursos, às vezes também começo a ter ideias. Então, eu vou e faço outra vez como se não tivesse feito o outro. Depois pego num e no outro e comparo. Porque os pressupostos que eu assumi para um foram uns, os pressupostos que eu assumi para o outro foram outros. E comparo, e dos 2, ou dos 3, ou dos 4, às tantas começo a dizer: o que é que eu estou a fazer? Estou a ganhar intimidade com as variáveis. De cada 10, 15 minutos que eu me sento a pensar, de cada vez que eu discuto com o João, ou com a Manuela, ou com a Cláudia, ou com quem for, nós estamos a ganhar intimidade sobre as variáveis. Estamos a testar as variáveis, estamos a tentar testar se o caminho é congruente ou não, se faz sentido ou não. Porque como é que eu posso dizer à minha equipa que quer faturar 1.200.000 em, sei lá, 2021? 1.200.000. Então a gente vai dividir isto em 300 por trimestre. Ó Paulo, o João vai-me dizer, como é que a gente vende 300 no terceiro trimestre, se no terceiro trimestre tu estás de férias o agosto inteiro? E a partir de 15 de julho, pá, já ninguém compra eventos presenciais. Como é que a gente fatura? E tem razão ou não? Claro. Então a gente sabe que no terceiro trimestre a gente vende sempre menos do que nos outros. E a questão é, alguém me contrata em agosto para ir a algum lado? Não. Os próprios empresários estão de férias. Nós sabemos que há ciclicidade, nós sabemos que a partir de já dezembro é um mês que a gente vende sempre bem, mas é um mês em que a gente não entrega. A partir de 15 de dezembro, então, é impossível. Até 15 de janeiro, por exemplo, janeiro para nós é sempre um mês relativamente fraco, porque as pessoas ainda estão na ressaca do final do ano. Os nossos cursos de janeiro, nós até experimentámos, em alguma altura, pôr o curso mais forte em janeiro, comercialmente mais forte, a ver se compensava. As pessoas não fazem. Ou, quer dizer, fazem, mas menos, vende-se sempre menos. Então, entender a ciclicidade é importante para eu ponderar a ciclicidade no... Dizer ao João, tens que andar mais depressa. E ele até anda assim, senhor. Se o João conseguir, no terceiro trimestre, fazer o mesmo que no segundo, eu digo-lhe que ele foi preguiçoso no segundo. Quer dizer, se neste trimestre tu conseguiste fazer isto, então andaste a fazer o quê no segundo quando tinhas a onda debaixo de ti? Não é? Há coisas que dá, há coisas que não dá, se não há clientes, não há... Então eu tenho que ponderar essa ciclicidade
Porque se eu chego e divido isto alienadamente, não é executável, não é execuível, ninguém vai acreditar. É natural que a minha... É natural e saudável. Nós temos que ser mais fortes como equipa, mais competentes, mais preparados, mais alinhados no quarto trimestre do que éramos no primeiro. E essa é a tendência natural, nem sempre acontece. Mas a tendência natural é uma tendência de crescimento. Numa empresa, eu não posso ponderar o primeiro trimestre igual ao último. Não faz sentido. Tá? Alavancagem. Lembram-se porque é que eu desenhei esta linha aqui mais grossa? Por quê? Era meter a terceira, mas porquê é que aqui tinha uma linha mais grossa? Porquê é que até tem esta seta aqui? Não percebi. Sim, eu disse 1% das empresas passam para o milhão. O milhão normalmente consegue-se aqui, mas acima de tudo porque este é o mais difícil. O salto do crescimento para a desmultiplicação implica delegar, implica uma forma diferente de pensar e de fazer as coisas e implica a criação de uma estrutura. Há diferentes níveis de alavancagem e há diferentes tipos de alavancagem. Nós já vimos aqui um monte de tipos de alavancagem. Há alavancagem pelo uso de tecnologia, há alavancagem financeira, que é o uso de recursos alheios a nosso proveito. Então há diversos níveis de alavancagem. Eu arriscava-me aqui a dizer que provavelmente o principal nível de alavancagem numa empresa, aquele que nos permite dar este salto, é a alavancagem através da estrutura. Tá? Para darmos este salto, nós precisamos de estrutura mais disciplina. É a maior alavancagem possível numa empresa, é estrutura mais disciplina. E o que é estrutura? Antes de explicar o que é estrutura, elaborar aquela nota que eu já tinha dito há pouco. A maior parte de nós que se estabeleceu por conta própria é porque, de alguma forma, não gostamos de estrutura. E encontramos na nossa própria empresa uma libertação da estrutura. E por isso depois também não queremos dar este salto. Porque eu sou obrigado a autodisciplinar-me e a disciplinar os outros a partir do momento em que eu crio estrutura. Mas a maior alavancagem vem da existência dessa estrutura, por isso é que as organizações maiores têm estrutura. Não é possível eu crescer para lá de um determinado limite sem ter algum nível de estrutura. Como é muito difícil eu crescer para lá de um determinado limite sem introduzir alavancagem financeira. Vocês pensem nas maiores empresas do mundo. Quantas não estão cotadas em bolsa? São raríssimas empresas de dimensão mundial que não estejam cotadas em bolsa. São raríssimas. Porquê? Porque há um nível de dimensão a partir do qual é difícil chegar sem alavancagem financeira. Há uma dimensão onde é difícil chegar sem alavancagem através de estrutura. Tá? Então a alavancagem através de estrutura é crítica. O que é alavancagem através de estrutura? O que é estrutura? Estrutura é um esqueleto, organizacional, é um desenho que nós fazemos sobre a forma como a empresa deve funcionar. E é um esqueleto que é desenhado para aproveitar as oportunidades que estão identificadas no plano. Então como é que eu devo organizar a minha empresa para poder aproveitar as oportunidades que aqui estão, que estão identificadas,
e desmultiplicar a minha hora de trabalho. Portanto, eu vou ter que lá chegar através das horas de trabalho da minha equipa, dos meus colaboradores. Então, o primeiro passo da estrutura é o desenho do organograma da empresa. Que é outra coisa que nós tendemos a olhar com ligeireza. Quando eu diagnostico a empresa e pergunto, e o organograma? Tem? Quase todas têm. Sim, eu desenhei isso há muitos anos. O que é que isto significa? O organograma não é usado, não é revisto, não está atualizado e se não faz parte do meu dia-a-dia, quer dizer que a minha estrutura não funciona. Outras vezes, quem fez o organograma foi o tal consultor de qualidade para obtermos a certificação e aquilo não corresponde sequer à realidade concreta da empresa, como já está desatualizado em relação ao tempo em que aquilo foi desenhado. O organograma é, de facto, francamente importante para a operacionalização do negócio, porque é o esqueleto de toda a sistematização e processualização dentro da empresa. Então a estrutura é exatamente isso. Nasce com o organograma e depois tem a previsão dos sistemas, dos processos, é base para o treino que tem que ser dado, é base para o controlo que tem que ser feito e tudo se organiza à volta deste organograma. Em rigor, é tentarmos transformar a operação do organograma numa máquina. Uma máquina que nós possamos operar cá em cima no organograma e que executa da forma mais consistente que é possível os planos que nós desenhamos. Muitas vezes têm que estar registadas as coisas em manuais, a forma como é feito. Muitas vezes temos que dar treino às pessoas sobre a forma como é feito e temos sempre de controlar o que é feito e a forma como é feito e a qualidade com que foi feito. Então, a estruturação da empresa é crítica para que ela possa crescer. Todo o crescimento de longo prazo vem da criação desta estrutura. Tá? A passagem de operador a gestor vem daqui. A passagem, sair dali da imaturidade do técnico empreendedor e entrar na maturidade do gestor e investidor depende da nossa capacidade de colocar a estrutura a funcionar. Qualquer oportunidade que o mercado tenha, a tentativa de exploração dessa oportunidade sem uma estrutura é o caos absoluto. Qualquer tentativa de crescimento que não se dê depois seguimento com uma estrutura tende a ser o caos absoluto. Há um ponto a partir do qual eu não consigo mais sem isso. Há um ponto de viragem. E €1 milhão ou de dólares é apenas uma indicação. Alguns de nós não conseguem passar dos 500. E alguns conseguem ir até aos 2 milhões eventualmente. Mas é a mesma ordem de grandeza. Estão a ver? 100 milhões sem estrutura. Esquece. Não. Nós estamos a falar ali de uma twilight zone que começa ali nos 500, 600 mil e pode esticar-se até aos, vamos dizer, 2, num ou noutro caso a gente vê aproximar-se dos 3 milhões, mas é raríssimo e perigosíssimo. Vai fora de controle, vai fora de rota. Então esta é a dimensão que nós precisamos de introduzir a estrutura. Passarmos de operadores a gestores, passarmos da infância e adolescência da empresa para a maturidade. Eu deixar de ter um autoemprego e passar a ter, de facto, uma empresa. Não é um rendimento passivo, não é uma empresa que trabalha sem mim, mas é uma empresa onde eu me torno verdadeiramente produtivo porque a máquina executa consistentemente
aquilo que nós estamos a desenhar a montante e que tem corpo nos planos. Sem estrutura não há alavancagem. Aliás, sem estrutura até tração a gente perde. Tá? A tração é limitada até termos uma estrutura. Sem estrutura não há nenhum tipo de prestação de contas. Reparem que a estrutura é um organograma, é uma coisa que funciona em cascata. Não é? E onde há responsabilidades que funcionam em cascata, onde há indicadores-chave de performance que funcionam em cascata. É a tal desmultiplicação da liderança que nós falávamos ontem. Em que talvez eu consiga liderar 4 ou 5 pessoas, que cada uma lideram mais 3 ou 4, que eventualmente, nós vemos os organogramas das grandes empresas, são muito estratificados. Porquê? É muita gente. E como é muita gente, aquilo precisa de muitos ramos, precisa de muitos níveis no organograma. Não é? Eu lembro-me quando trabalhava na banca, acho que era 12 níveis. Não é? Nós tínhamos 12 níveis. Nas PME costuma ser menos. Não é? Às vezes 2. A microempresa são 2 níveis. É o empresário e todos os outros. E o empresário diz, não, ninguém manda em ninguém aqui, só eu que mando em todos. Ok, mas é muito limitado. Quando introduzes 2 ou 3 lideranças intermédias, imediatamente tens condições de começar a crescer. Mas aí já precisas de uma estrutura. Estrutura. E agora, o que é que eu partilhar convosco? O que é que eu quero partilhar convosco? Eu tenho dito até hoje que há 2 lados na liderança. Há um lado inspiracional na liderança, há um lado mobilizador emocionalmente na liderança, há um lado comunicacional na liderança, eu chamo-lhe o lado suave da liderança, a atração das pessoas, o alinhamento das pessoas em torno de um determinado projeto, uma determinada ideia. Quase todos os trabalhos académicos sobre liderança, os livros sobre liderança, são escritos sobre este lado da liderança, em que focam os traços de caráter e de personalidade do líder e a forma como esses traços os ajudam a conseguir todas estas coisas que eu acabei de elencar. Mas eu tenho dito que há um lado de gestão na liderança também, ou seja, há um lado da liderança que está próximo do alinhamento concreto e objetivo das pessoas com o cumprimento e a execução do que está planeado. Há quem ponha as coisas de outra forma. Eu chamo-lhe a isto o lado duro da liderança. Não duro do ponto de vista coercivo, mas duro do ponto de vista das regras, do cumprimento de regras, de processos, de sistemas, de controlo, de medição. Há quem use palavras diferentes para se referir a isto, e à primeira liderança chamam de facto liderança, e à segunda chamam gestão. Ou seja, há o líder, que é o inspirador, o alinhador, o mobilizador, e há o gestor, que é o controlador, o que assegura a execução. Então, a verdade é que nós precisamos dos dois. E no nosso caso, nós precisamos de reunir as duas qualidades. A qualidade mobilizadora e a qualidade controladora. Então, o que eu vou partilhar convosco agora é aquilo que eu chamo as 6 maiores. E o que são as 6 maiores? É um sistema que eu desenvolvi para que nós possamos o mais possível controlar que as coisas sejam feitas sem termos que controlar as pessoas. Assegurar que as coisas são feitas sem eu ter que controlar as pessoas. E quais são as 6 maiores então? A eficiência da gestão vem da nossa capacidade de implementarmos estas regras.
ou estas ideias. O Jim Collins, um dos maiores pensadores da gestão da história, no seu livro mais famoso, De Bom a Excelente, de Good to Great, criou um modelo que explicava o que é que acontecia nas empresas que eram boas, mas que em determinada altura se tornavam excelentes. Reuniu a equipa de investigadores dele, doutorandos, e pô-los à procura de um padrão. E nesse livro ele diz que descobriu um padrão. Então há uma série de aspectos fundamentais, neste caso eram 6, que ele identificou nas empresas que faziam este caminho de boas a excelentes. E o primeiro de todos, e que ele diz que não apenas é o primeiro, mas que ele diz que é base para todos os outros, portanto o mais importante, foi que estas empresas entendiam, a partir de uma determinada altura, que a primeira decisão que precisavam de tomar era sobre a qualidade das pessoas que tinham com elas, ou seja, da qualidade das pessoas que recrutavam. Então, o primeiro passo das minhas 6 maiores é quem? A minha experiência diz-me exatamente isto. Durante muitos anos eu aprendi, por consequência ensinei, que nas PME nós não tínhamos capacidade de ter colaboradores de grande qualidade porque não podíamos pagar-lhes. E que então a solução era nós termos sistemas que fossem tão bons, tão bons, tão bons, tão bons, que qualquer atrasado mental pudesse executá-los. Qualquer palerma, de tão bom que era o sistema, de tão forte e tão estruturado, qualquer palerma podia executar. É mais uma daquelas ideias que é boa para vender livros. É mais uma daquelas ideias que, por ter funcionado numa ou outra altura, não quer dizer que ainda funcione. Talvez, no tempo da Revolução Industrial, quando se implementou a divisão do trabalho nas fábricas, e talvez ainda hoje numa fábrica, em tarefas puramente repetitivas, em que eu não preciso de nenhum tipo de envolvimento nem criatividade do colaborador, talvez numa empresa com características muito específicas dessas eu consiga implementar isso. Mas assim que se introduz um pouco de volatilidade no sistema, esqueçam. O sistema que parece dar-me uma ilusão de segurança torna-se o meu maior pesadelo. Porquê? Porque assim que há volatilidade, o sistema começa a desmanchar-se. E basta haver contacto com o cliente, já há volatilidade. Então nós precisamos de pessoas com qualidade. Nós precisamos daquilo que eu chamo colaboradores de classe A. Eu já falo um bocadinho mais sobre os colaboradores de classe A, mas não é difícil nós percebermos que é gente com competência acima da média e, acima de tudo, com uma personalidade e uma forma de estar acima da média do ponto de vista dos resultados empresariais. Ou seja, é gente que tem um bocadinho mais de dedicação, é gente que tem um bocadinho mais de ambição, é gente que tem um bocadinho mais de compromisso e gente que tem um bocadinho mais de brio. Ou seja, que faz as coisas de uma forma envolvida, quer fazer bem feito. Não quer simplesmente estar ali a cumprir um guião, ou a cumprir uma chamada, ou a cumprir tarefas. Não. Tem o brio de fazer bem feito. Portanto, quem é a primeira coisa? Quem é que vai estar connosco? E quem é que decide quem? Marisa? Eu. Nós. Tá? Esta é uma tarefa que sou eu que faço. A segunda coisa é como. Desculpem. A segunda coisa é o quê? O quê? E o quê é quais são os objetivos e quais são os obstáculos. E esta é uma responsabilidade minha também. Eu decido quem e decido o quê. Quais são os obstáculos, qual é o ponto A, qual é o ponto Z, quais são os obstáculos. Isso é responsabilidade minha. As outras 4, eu já quero que seja a equipa a fazer.
com a minha supervisão, com a minha orientação, com a minha liderança, mas se o plano for feito pela minha equipa, o plano é deles. Se o plano for feito por eles, eles estão envolvidos. Então, o plano, a existência de planos, é o terceiro aspecto. O que é que deve ser feito? Quais as atividades? A antecipação de atividades, a calendarização, a organização de recursos. Eu acredito que deve ser feita pela equipa. Vocês lembram-se do que é que nós estamos a tentar conseguir com as 6 maiores? Assegurar que as coisas sejam feitas sem que eu tenha que estar a controlar as pessoas. A partir do momento em que elas se envolvem em tudo isto, estão comprometidas em executar também, porque elas próprias entendem porque é que a estratégia é aquela. Elas participaram no desenho da estratégia. Elas entendem porque é que os recursos são aqueles, porque elas participaram na alocação dos recursos. Elas entenderam porque é que o calendário é aquele, porque elas participaram na elaboração do calendário. Então, elas estão mais envolvidas com a execução de um calendário que foram elas que fizeram. Elas entendem melhor um calendário e a urgência quando foram elas que lá chegaram. Depois temos a tal máquina, não é? Tal estrutura. Os processos, os sistemas, as melhores práticas, o treino. Quando nós temos processos a sustentar a forma como as coisas são feitas, quando nós temos um sistema para obter um resultado, quando a pessoa está treinada para executar o processo e para seguir o sistema. Quando as melhores práticas são partilhadas, quem tem melhores resultados, quem está a conseguir fazer, quando tudo isso existe, nós temos a tal máquina que está feita para ultrapassar os problemas. Não podia deixar de ser indicadores-chave de performance, KPI e marcadores. O que é um marcador? É só a representação gráfica do KPI. Alguns de vocês, um ou outro de vocês já teve a oportunidade de passar no nosso escritório e pode testemunhar que o escritório está forrado a placas de acrílico e todo desenhado de KPIs, todo desenhado de marcadores. Porquê? Porque as pessoas estão todos os dias a jogar um jogo que é seguir o plano. Todos os dias sabem o que é que têm que atingir para atingir o plano. E a última coisa são reuniões. Reuniões e conversas críticas, tá? O que é que são conversas críticas? De vez em quando temos que chamar alguém e ter aquela conversa de alinhamento ou de realinhamento. Às vezes começou a degenerar o cuidado que se tinha com o calendário e já se furaram as datas previstas 2 ou 3 vezes. Às vezes aquilo que a gente pediu para fazer hoje, descobrimos depois que não tinha sido feito hoje, tinha sido feito no dia seguinte. E às vezes isso obriga-nos a sentar com alguém e dizer, olha, já não conversamos há uns tempos, mas está na altura de conversarmos. E temos a tal conversa crítica de alinhamento. Se tiver tempo, ainda elaboro um bocadinho mais sobre isso. Então estas são as 6 maiores.